algum momento da sua vida, você já se sentiu paralisado diante de alguma situação? Já sentiu um medo que acaba sempre justificando o que você faz e o que você não faz na sua vida? Daquele medo que está sempre presente quando você fala das suas escolhas ou defende alguma coisa? Se você já sentiu esse medo, te convido a pensar sobre isso por alguns instantes. Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Serenidade Podcast. Meu nome é Elcimara Menezes e sou psicóloga especializada em clínica fenomenológica existencial. O objetivo desse podcast é compartilhar reflexões sobre a vida e o viver. E toda segunda-feira, às 18 horas, nós temos um novo episódio. No episódio de hoje, nós vamos refletir sobre uma pergunta que a ciclista Julie Hirata fez a si mesma. O que eu faria se eu não tivesse medo? Julie Hirata é uma mulher, bióloga, educadora, ciclista e viajante. Ela tinha 4 empregos quando percebe que a vida estava sendo consumida por tudo que ela fazia. Que ela já não estava tendo controle da própria vida, ou que ela não estava sentindo a própria vida. Em um determinado momento, ela decide fazer uma lista de tudo o que ela faria se ela não tivesse medo. E a sua lista contemplava algumas coisas que fariam uma mudança radical na sua vida. Ela decide então abandonar tudo e fazer um percurso de bicicleta sozinha do Alasca até a Argentina. E desde que ela começou essa jornada, ela já percorreu mais de 29 mil quilômetros de bicicleta, passando por 34 países. E o seu relato é feito durante uma entrevista para o canal Coragem na Bagagem do YouTube, o que torna bastante interessante porque ao longo da conversa, ao longo da entrevista, o tema principal que mais aparece é a respeito do medo. Sim, em uma entrevista onde o principal objetivo é relatar episódios de coragem, o medo está sempre presente nas narrativas. O medo da mudança, o medo da vida sem a segurança que já tinha, o medo sem um emprego, sem um salário, sem estar próxima da família, o medo de estar sozinha. Tem um medo muito interessante que ela relata, que era um medo de descobrir quem ela era quando estivesse sozinha. O que acontece bem no início da viagem, quando ela ainda está no Alasca. Mas também tem um medo que acaba sendo o medo que a impulsiona, o medo que a leva a começar essa viagem e essa mudança. É o medo de perder o sentido da vida, é o medo do esvaziamento, é o medo de perder a própria vida enquanto se está vivendo. Esse medo dessa morte em vida que move a Julie. E, é claro, outros medos estão relacionados a viajar sozinha, em lugares que nunca esteve antes, em uma bicicleta, sem o apoio familiar, o apoio das pessoas que conhecia, amigos, em lugares que não tinha nenhum contato. Então há o medo da violência, uma mulher viajando sozinha, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de morrer e nunca ser encontrada. Afinal de contas, ela ia passar por lugares isolados. Ela chega a fazer um percurso de 600 quilômetros de bicicleta sem ver ninguém. O medo de não ter o equipamento certo no momento crucial. O medo de não ter o que precisa no momento mais importante, no momento crucial. Então a Julie se dá conta de que, apesar de estar realizando finalmente o que ela queria, ela estava viajando rápido demais, que a meta estava mais importante do que a viagem. E ela não estava desfrutando dos lugares, das pessoas, conhecendo culturas. Ela não estava experimentando a jornada. Então, a partir desse relato da Julie, eu queria pensar sobre medo.
pensar um pouco com você sobre medo, a partir desse medo, mas o medo como um afeto possível, um afeto que abre mundo, um afeto que pode colorir a experiência que você está tendo do mundo. Quando você vive alguma experiência, você vive ela sentindo alguma coisa. Você não vive de uma maneira neutra, sabe? Você sempre vai viver essa experiência a partir de algum afeto, de alguma tonalidade afetiva. Quando você olha para o mundo, ele pode ter... É interessante pensar até naquele filme Divertidamente, como esses lugares onde os afetos ficam em lugares certos, onde para um está no comando, o outro precisa sair. Mas eu queria pensar no medo como um afeto possível, que está ali, naquele tempero do mundo, junto com outros afetos, junto à experiência. A experiência aparece para você ao mesmo tempo que o afeto aparece. Pode ser a alegria. Então você vai olhar para tudo a partir da alegria, com certo receio ou com muita excitação, ou você pode ver com medo, um medo que te faz paralisar. O medo cria uma atmosfera como as outras emoções. Uma atmosfera que vai dar o tom, o cheiro, a forma como as coisas vão acontecer, vai abrir mundo para você. E o medo vai se tornando um afeto muito importante. Importante, inclusive, para algumas campanhas, publicitárias, que utilizam o medo de você ficar fora do seu círculo social se você não tiver determinado produto, o medo de você ter o seu carro roubado, então você tem que ter o seguro, o medo de você bater o carro, então a propaganda vai incluir carros amassados, o medo de desenvolver em você o medo de dirigir em determinada velocidade, acima de determinada velocidade, desenvolver em você o receio, o medo de beber e dirigir, o medo de você não ser aceito, o medo de você não ser amado. Tudo isso vai servindo para vender produto, inclusive. As pessoas vão comprando determinado perfume, não só pelo cheiro, mas vão comprando também pela atmosfera que ele cria diante das outras pessoas. E a posição que você vai ocupar, que presença é essa que você vai ter? Vai ser uma presença mais sofisticada, mais esportiva. Então ele está vendendo isso. E quando ele diz que você não vai conseguir atender a esses requisitos para se destacar, ele também está provocando um medo de você não conseguir alcançar esses lugares. Você também tem um medo no processo de educação. Em alguns processos, você está ali jogando você não vai ficar de castigo se você não for obediente. Você não vai conseguir determinada nota se você não estudar. Enfim, como penalidade, o medo de não alcançar determinada formação. E com isso você vai também sendo excluído de um determinado círculo, de um determinado grupo, porque você não vai conseguir acompanhar a turma, ou porque você não vai ter autorização para fazer o que você gostaria. E esse medo vai sendo estimulado. É uma atmosfera importante para trazer, para as pessoas internalizarem determinadas regras. Inclusive nas notícias, no noticiário, o medo está em muitas manchetes. O medo acaba virando aquela atmosfera que vai segurando o público, que vai mantendo ali as pessoas interessadas por determinada notícia. Então o medo não necessariamente é um afeto ruim. E o medo, inclusive, pode salvar vidas, O medo pode impulsionar mudanças na carreira, mudanças de comportamento, mas o medo também pode paralisar. O medo pode ser a justificativa para a pessoa parar o movimento da própria vida. E tem aquele medo que começa a perder o contato com a causa do próprio medo, que é a ansiedade. É aquele medo daquele futuro que não está acontecendo, medo de alguma coisa que não está diante da pessoa.
e tem o medo do medo, pânico, o medo de ser controlado pelo medo, o medo de ser dominado pelo medo, o medo de ser exterminado pelo medo. Então você passa a ter medo do medo, medo de ficar com medo, medo de sentir medo quando sai de casa, medo de sentir medo quando for fazer alguma coisa. E aí o medo vai entrando no nível do pavor, vai virando aquilo que tem que ser evitado a todo custo. O medo vai virando aquilo que eu não posso sentir. No episódio anterior, eu falei sobre o desespero humano de Kierkegaard, um filósofo do século XIX, que ele falava sobre a forma como a gente pode reagir ao fato da vida ser um movimento, da vida ser uma relação. Ele está falando que a vida, que a existência, não é algo dado, que a existência não está pronta, ela não é uma essência, não é uma coisa encapsulada, que a existência está sempre por se fazer, está sempre acontecendo no tempo e que a existência é uma relação, por isso o movimento. A gente está sempre relacionando o resultado dessa relação que eu tenho comigo, que eu tenho com o mundo, que eu tenho com os outros, e a relação que eu tenho da relação que eu tenho comigo vai trazendo isso que eu chamo de eu, vai formando isso que eu chamo de eu. Só que nem sempre a gente quer ter esse tipo de existência, a gente quer assumir que tem essa existência, porque não é uma opção. A existência é assim, a existência é relação, diversas relações, e o resultado dessas relações. Mas às vezes a gente quer simplesmente pensar que a existência não tem movimento, é um modo de se desesperar, que a existência simplesmente acontece, que a existência é dada por outra pessoa, por outra situação, que não tem nada a ver comigo, mas eu simplesmente estou vivendo, estou existindo do jeito que alguém quer que aconteça, ou que o destino, ou que alguma coisa que está cooperando para isso acontecer, mas não tem a ver comigo. E tem um terceiro modo de se desesperar, é aquele modo de tentar ter uma existência definida, uma essência, um eu rígido, um eu que não se move, que não existe movimento, que é a tentativa de construir independente de tudo e de todos, que é aquela forma de não reconhecer que é nessa relação, que eu sou essa relação comigo, com os outros, com o mundo, essa relação com o meu tempo, com a minha história. Eu tento simplesmente tirar uma foto e fazer dessa foto tudo que me resume a minha vida toda e colocar muita força nisso. Eu fico pensando se o medo também não está incluído nesses modos de desespero, porque de alguma forma, se eu assumir que eu preciso realizar essa vida, eu preciso existir e não está pronto, não está dado, eu posso ter medo daquilo que não está pronto, aquela vida que eu não vivi, que ninguém vai me dizer o que fazer. Eu posso ter muito medo de ter que assumir as responsabilidades das escolhas que eu faço. Por outro lado, aquele que assume tudo, aquele que exclui qualquer possibilidade de troca e de necessidade do outro, da sua vida, é um outro desespero que contém o medo de ter que precisar do outro, desespero de não estar pronto, de não estar determinado, das coisas da vida não estarem já escritas, dele não ter força o suficiente, não só depender dele para definir toda a sua vida, dele ter que contar com tudo que acontece a ele, com o mundo, com as suas relações, dele ter que fazer mudanças. Então, sim, eu percebo que tem medo também nesse desespero. Tem medo também nessa tentativa de se relacionar consigo mesmo e se relacionar com a sua história e se relacionar com o mundo. E nessa tentativa de evitar uma vida que muda, evitar uma existência que eu tenho que construir, evitar qualquer tipo de nova situação que você vá viver ou de esse novo eu que precisa aparecer, tem uma certa paralisia. É como se esse medo paralisasse. Você pode perceber isso em alguns adoecimentos, inclusive dores que a pessoa começa a sentir,
Ela vai perdendo, às vezes, até o movimento do corpo, vai tendo dificuldade para andar, dores no corpo que a impedem de se movimentar, de fazer, e ela vai fazendo aquela luta para tentar passar por isso com muita força, mas aquilo está convergindo para o corpo já, aquilo está transbordando para o corpo, e ao mesmo tempo aí vai misturando tudo, né? Vai misturando raiva, tristeza, desinteresse. Você começa a ter diversos outros afetos que começam a se juntar, a se agrupar, a se manifestar, porque você está com medo. Medo do movimento da vida. Tem uma psicóloga indígena chamada Geni Nunes, que tem um livro chamado Descolonizando Afetos, onde ela começa a pensar sobre a forma como os afetos são utilizados, são limitados ou são controlados para manter um certo tipo de domínio, para que um dominador mantenha o outro a partir de um afeto. No livro dela, ela fala muito sobre amor. Ela fala como o amor é colonizado a ponto de restringir as possibilidades de se amar. E logo no início do livro, a Geni Nunes vai trazer o pensamento do psiquiatra e escritor Frantz Fanon sobre a relação entre o colonizador e o colonizado, o dominador e o dominado, onde é uma ameaça de caos na vida do colonizado caso ele não esteja sob domínio do colonizador. E essa ameaça é tão séria que vai trazendo uma série de adoecimentos para esse colonizado, para esse dominado. Nesse caso, quero destacar o uso do medo como afeto importante na manifestação da submissão do outro. Assim como ocorre nas relações de violência emocional, onde há sempre o medo de se perder a proteção de quem já é o seu próprio agressor. O medo é então um instrumento de dominação quando ele é colocado no palco principal, o afeto mais importante. Então a gente vai percebendo que quando se quer controlar alguém, ou um povo, ou uma nação, ou uma pessoa, você começa controlando os afetos, que tipo de afeto e como você vai sentir determinado afeto. E o medo, nesse cenário, vai se tornando uma ferramenta de controle importantíssima. E aí eu volto lá para o início, na história da Julie e Hirata, e lembro que, mesmo que ela faça uma lista do que ela faria se ela não sentisse medo, ela não sai sem medo. Ela tem outros medos. E ela vai com novos medos, ela vai mesmo assim. E para a Julie, o medo deixa de ser paralisante, mas algo que vai fazer parte da vida dela. É como ela começa a ter uma nova relação com o medo. Ela não fica sem medo, ela começa a ter uma nova relação com o afeto, medo. E aí eu fico pensando se não dá para ter uma outra relação com o medo. Será que não dá para entender que o medo é parte desse cardápio de afetos que a gente tem porque a gente é humano? E se a gente puder pensar o medo assim, será que isso não ajuda a gente a tornar o medo menos paralisante? Será que a gente não passa a não ter medo do medo? Será que não ajuda a descobrir novos caminhos, mesmo com medo? Será que o medo não pode ficar nesse lugar da autoproteção, nesse lugar do impulsionar para novos projetos? Será que a gente não pode mudar um pouco a pergunta então? Será que, ao invés de eu te perguntar o que você faria se você não tivesse medo, eu vou perguntar o que você faria se sentir medo não te paralisasse? Se junto com o medo outras coisas pudessem ser sentidas, outros afetos pudessem ser sentidos. Assim como a coragem. Ao mesmo tempo que você está sentindo medo, você pode sentir coragem. Ao mesmo tempo que você está sentindo medo, você pode sentir alegria, esperança. Mas no momento atual, talvez o mais importante seria perguntar: será que dá para não sentir medo do medo? Será que dá para a gente olhar para o medo como algo que faz parte da vida, como um dos afetos que vão nos acompanhar? Bem,
Hoje fico por aqui, desejando que o medo seja apenas mais um afeto que te ajuda na caminhada, não o principal. Até o próximo episódio.